Olá, que prazer estar aqui com vocês de novo. Estamos aqui discutindo o nosso contemporâneo, nosso tempo, nossa vida, nossos desafios afetivos, humanos, pessoais, existenciais, econômicos, o ser humano no mundo, papel da filosofia, nossos desafios, nossas questões, né? Nós falamos sobre a pandemia agora, sobre onde estamos, o que tudo isso nos provoca, ou pelo menos apontamos, né, algumas questões relativas a isso. Falamos também sobre onde estávamos pouco antes da pandemia, momento anterior à pandemia, já uma sociedade exaurida, com graves desafios. E hoje nós vamos falar sobre de onde viemos, né? O que é essa civilização que chegou nessa exaustão pré-pandemia? Enfim, é essa a nossa questão, de onde viemos. Nietzsche, esse filósofo que eu uso há tanto tempo, né, que eu discuto, e me especializei nele, ele tem uma frase famosa que é: a civilização se compõe como uma contranatureza, né? Isso é clássico. Então Nietzsche é considerado pessimista porque ele super critica a civilização. Tudo na civilização Nietzsche critica. Por isso ele foi considerado pessimista, nihilista e tal. Mas na verdade o Nietzsche critica a civilização porque ele critica o modo de apropriação que o humano fez da vida e da natureza. Então você tem a vida como grande fenômeno das galáxias e tudo, e você tem um modo de apropriação que é a cultura, a civilização. Nietzsche olha de fora a civilização como se fosse um psicólogo da civilização. Ele se diz literalmente isso. E ele olha a civilização e diz assim: nossa, essa senhora, civilização, quem ela é? De onde ela vem? Que relação é essa que ela estabeleceu com a natureza? Então, o diagnóstico inicial é: a civilização quer vencer a natureza, quer ganhar da natureza, ela compete contra a natureza. E para o Nietzsche, óbvio, e não precisa ser um gênio para dizer isso, nós vamos perder, porque como seres civilizados e humanos somos mínimos em relação à natureza, mínimos. A Terra é um grão de areia, imagina a inteligência humana, não é? Então, essa pretensão Nietzsche critica. O que o Nietzsche quer resgatar? O valor da vida, da existência, da trajetória humana no mundo. Bom, eu vou começar contando essa história não com o Nietzsche, mas com outro autor que se chama Leroi-Gourhan. É um paleoantropólogo que começa a contar a vida pelo início. Então vamos falar do que sabemos no modo de olhar essa civilização de fora. Isso está nesse livro que eu vou mostrar para vocês, que se chama A Espécie que Sabe, do Homo Sapiens à Crise da Razão. Esse livro traz essa trajetória muito mais detalhada e vocês podem conferir. Mas é mais ou menos assim. A vida começa na água com o surgimento dos seres unicelulares. E eles vivem como amebas, pequenos seres felizes da vida. Até que por alguma razão o ser unicelular não quer mais ser unicelular. Ele quer mais. E ele se transforma num pluricelular, num peixe. O peixe ganha mais liberdade, é mais complexo, corre por mais espaços e etc. Mas esse peixe, por alguma razão que a gente não sabe qual é, ele quer mais e ele se transforma num anfíbio. E o anfíbio ganha espaço, porque ele sai da água e atinge a terra, e volta à água e sai à terra. E esse anfíbio não está satisfeito consigo mesmo ainda, e ele quer mais. Ele se transforma num réptil, e o réptil sai da água e ganha mundo, ganha terra, corre para todos os lugares, mas o réptil não está satisfeito consigo mesmo. Ele não gosta de arrastar o seu ventre ao chão, e ele empurra e transforma-se num quadrúpede. Esse quadrúpede ganha espaço, liberdade, poder, e conquista montanhas, e corre para todos os lugares, mas por alguma razão que ainda não sabemos qual, esse ser quer crescer e quer mais, ele se transforma num bípede, empurra o chão com os membros superiores e agora ele anda apenas com os membros inferiores. Esses seres bípedes, uma parte deles usa os membros superiores que se tornaram inúteis como asas e ganham os céus, as aves, e outros vão usar os membros superiores como mãos e vão desenvolver a sua capacidade de articular o gesto, que também leva ao desenvolvimento do cérebro complexo, torna o cérebro mais complexo, aumenta a capacidade de memória e nos faz chegar à produção de conteúdo, conhecimento e a fibra óptica, que é onde estamos, né? Essa é a história da humanidade, contada de forma mítica. Isso é uma brincadeira que o Leroi-Gourhan pega de um mito que não é contrária à visão científica, mas ele é contada de um jeito belo, de um jeito poético, né?
Nessa história da humanidade, a gente não precisa entender exatamente por que nem é nosso papel, mas o fato é que há 500 a 2 milhões e meio de anos, você tem um ser que usa a mão para pegar uma pedra e fazer uma ponta nessa pedra. Antes ele achava a pedra com a ponta pronta e usava como arma já a inteligência, mas agora ele faz a ponta, agora ele está usando as mãos, como no mito do Leroy Gourand. Quando ele começa a usar as mãos, que é o Homo faber, pouco tempo depois ele já é o Homo sapiens. Quem é o Homo sapiens? É aquele que tem um volume cerebral enorme. Então é a primeira revolução da memória é a memória orgânica, é nós ganharmos volume cerebral, é a memória que nos constitui. Olha que impressionante, né? Vivemos uma revolução da memória no contemporâneo, mas ela não é a primeira é a memória natural. Esse Homo sapiens ganha uma capacidade de armazenar. Essa capacidade de armazenar vai articular os dados que ele vive, os dados de sua experiência no mundo. Isso cria uma grade que se chama consciência. A consciência são as canaletas onde os conteúdos de memória se organizam de modo que eles começam a se encontrar até passivamente. É quase como se a própria memória, articulando com ela mesma, nos produzisse inteligência e conteúdo, além dos desafios que o mundo nos faz e nos obriga a usar os dados da inteligência. O nome disso é conhecimento. Rapidamente esse ser é o ser que conhece. E a primeira coisa que esse ser que conhece sabe é que ele morre. Então, há 100 mil anos atrás, há 500 mil nasce o Homo sapiens, há 100 mil nasce o Sapiens sapiens. Quem é o Homo sapiens? É alguém que já tem uma articulação de memória tão grande que essa memória passa a atuar em contraposição. Então, eu tenho uma experiência presencial e uma experiência de memória virtual, que é o que nos caracteriza. Esse ser, que agora é dois, o presencial e o virtual, ganha tanta rapidez e potência que ele rapidamente chega a 30 mil anos atrás. Há 100 mil, ganhamos o valor da vida. Entendemos que morremos, valorizamos a vida e começamos a desenvolver ferramentas, alimentos, ervas que curam, porque a gente entendeu que a gente morre. O investimento primeiro da humanidade é entender que morre para valorizar a vida. E a valorização da vida rapidamente faz com que esse processo todo se acelere. Há 30 mil anos, a gente tem a revolução criativa do Paleolítico, a gente já tem o ser humano a 1000 por hora nas cavernas, desenhando, escrevendo, compondo, fazendo uma flauta, e todos os elementos primordiais da civilização já estão presentes ali naquelas cavernas há 30 mil anos atrás. Pulamos para o Egito, onde a gente tem as pirâmides e temos o primeiro modelo de ordenação, que é o modelo piramidal. Ou seja, um manda, os outros obedecem. Tem muitas histórias sobre isso e eu vou uma hora me delinear mais com isso. Mas eu quero saber como é que a gente chegou aqui. O modelo piramidal egípcio é um rei, um faraó, um deus existe para tomar conta da maioria, a maioria é guiado por esse um. Esse é o modelo piramidal. Mas o modelo grego é o modelo mais grave que o modelo egípcio, porque se o egípcio criou o modelo piramidal para o rei tomar conta da gente, a Grécia não criou esse modelo, ela é uma democracia e as pessoas discutem a ordem social ali na praça. Não é nenhum exemplo, mas não é né? É uma praça, é um debate. Só que ali nasce o segundo poder. Não é o poder do rei que controla as pessoas, é o poder da palavra e do discurso que controla as pessoas. Aí nós temos dois grandes poderes civilizatórios. O poder físico das armas, do controle do rei sobre os corpos, o poder do pensamento, que também é piramidal e que controla os corpos. Esses são os dois poderes que durante toda a história da civilização vão estar se organizando dessa maneira. O Nietzsche olha para essa história dizendo: tanto o modelo de gestão quanto o modelo racional, especialmente o modelo racional, se caracteriza por uma tentativa de controlar a vida. É isso que ele chama de contra a natureza. Então, a civilização se compõe, segundo Nietzsche, como uma doença de pele da Terra. É como se a Terra existisse como representação da vida. A Terra é uma poeira no universo, mas como se a Terra tivesse produzido um ser que é humano, que lutasse contra ela própria. Quer dizer, o ser humano na Terra luta contra a Terra. O ser humano é vivo, é parte da vida, mas luta contra a vida. Por quê? Porque destrói o meio ambiente, porque produz relações insustentáveis entre humanos. Por que o humano luta contra a vida? É aí que é a questão central, né? É aí que é a questão central, que é a grande virada. A vida se apresenta para o humano como conflitos e desafios que ele não consegue dar conta. O maior conflito da existência é a morte.
é a mudança, é o tempo. Vida é sinônimo de tempo. Tempo é sinônimo de transformação que faz nascer e morrer todas as coisas. Faz com que possam nascer e morrer, né, todas as coisas. Esse conflito, que é característico da vida, é algo que nós não queremos aceitar, que nós não queremos suportar. Então, ao invés de construir uma civilização que entrasse em contato com tudo isso e negociasse com ela, nós criamos uma civilização que se compôs como uma bolha. A bolha da contranatureza. E é exatamente essa civilização, que é a doença de pele da terra, que é uma bolha civilizatória, que nos leva a não querer ver, não querer ouvir, não querer sentir, não querer conviver com nada que diga respeito à própria vida. Substituímos a vida pelos códigos. Para finalizar, eu vou contar uma história que nos ajuda a entender isso. Tem um conto do Jorge Luiz Borges que diz assim: um povo gostava muito de mapas. Gostou tanto de mapa que construiu o mapa perfeito. Eles queriam o mapa perfeito. O mapa perfeito era um mapa do reino que fosse do tamanho, como se fosse assim, o mapa da cidade, fosse do tamanho da cidade. E eles conseguiram fazer um mapa da cidade do tamanho da cidade. Agora, para que serve um mapa do reino que é do tamanho do reino? Para nada, ele foi inutilizado. Essa é uma brincadeira para dizer que os códigos, a virtualidade, o pensamento, a inteligência, o conhecimento, o saber, tudo isso que nós temos como civilização deveria servir para nos ajudar a viver o mundo. Um mapa, ele é feito para te ajudar a viver melhor o lugar onde você vai. A civilização, a cultura, as palavras, o conhecimento, a linguagem devem nos ajudar a viver melhor a vida. No entanto, o que nós fizemos, segundo o mapa, foi: nós não queremos o mundo, nós queremos o mapa. Nós passamos a morar no mapa e não no mundo. Nós negamos o mundo, que é a experiência, a presença, o contato, o convívio, em nome do mapa do mundo. As fotos na rede social, os nomes, as palavras, os discursos. Eu me importo mais com alguém que me diga eu te amo do que alguém que me ame de verdade e não me diga eu te amo. Eu não quero que alguém me ame, eu quero que me diga eu te amo. Nos reduzimos a palavras, nos reduzimos a imagens, a conceitos, nos reduzimos a modelos, que é isso que caracteriza a racionalidade. Temos um modelo de mãe, um modelo de filho, um modelo de pai, um modelo de corpo, um modelo de casa, um modelo de cidade. Temos modelos ideais. Vivemos correndo atrás de modelos e esquecemos a vida, o relacionamento. Não temos intimidade com os filhos. Vivemos como os generais de exército, mandando os filhos fazerem uma coisa, fazer outra. Mas que intimidade nós temos com os filhos? Que intimidade temos com os pais? Que intimidade temos com os amigos, com os amores? Nós nos relacionamos com as pessoas ou com a imagem que temos delas? O mundo virou imagem, né? Eu não vou à praia, eu já chego na praia para fazer uma foto dessa praia, que tem que cair bem na minha rede social. Substituímos a vida pelos códigos, pelas imagens, e chegamos a uma vida, sem valor. A civilização compôs-se como uma bolha sobre a vida corre ao largo, né? E a civilização fica ali com seus códigos repetidos, onde cada pessoa existe para agradar a outra, que quer agradar a outra, que quer agradar a outra, e ninguém agrada ninguém, ninguém é satisfeito. Por isso, alto índice, como já falamos, de terrorismo, suicídio, automutilação, né, depressão, medicação psiquiátrica. Por que tudo isso importa dizer agora? Porque agora nós temos uma pandemia que trouxe como fato a morte, e a morte fez todo mundo ir para casa, e todos os objetos passam a não ter sentido se você está doente, ou conhece alguém que está doente, né? Ou fica em casa apavorado sem saber se a civilização se sustenta diante desse choque que a gente está vivendo e dessa incapacidade de lidar com tudo isso. Então, a vida ganha valor numa situação como essa. E a gente passa a ter noção da bolha. Mas enfim, o que eu quero dizer, para sintetizar, é que é importante dizer isso nessa hora, porque a gente tem a noção, no momento em que vivemos, que a vida está se exaurindo, que é o fim da vida, o fim do mundo. Não, não é. Pode até ser um momento grave para a civilização. Pode ser que a civilização precise se reordenar e isso gere caos, ou pelo menos pequenas situações de caos provisório. Espero que não seja enorme, mas sem dúvida nenhuma, nós vamos ter que lidar com uma infinidade de transformações geradas por uma crise civilizatória sem precedentes. Ou a civilização passa a se relacionar com a natureza e com a vida de um modo sustentável,
ou a própria natureza nos expulsa desse planeta. É a sensação que eu tenho, não sei se isso faz algum sentido, né? Mas se o homem, quero dizer, a humanidade, o ser humano, é a doença de pele da Terra, é fácil para a Terra se balançar um pouco e expulsar, né, a gente de cima dela. Então o desafio que creio que a gente enfrente agora é reconstruir a civilização a partir de outros modelos. E esse outro modelo significa a submissão do humano à vida. A vida é superior, antes e depois de nós. Não é o mundo que está caindo, é a civilização. Faça uma distinção entre vida e civilização. E quando a civilização estiver te doendo muito, como está nos doendo, você se alimente de vida, de natureza, de intensidade e de expectativa em relação a essa trajetória única, que é sua e é minha e é de todos nós. Um dia nascemos e um dia morreremos. Essa trajetória no mundo deve acontecer de forma digna, independente dos abismos da civilização. É pedir muito? Sim, mas é o que temos. Até a próxima e que isso tudo nos fortaleça.